Boa tarde, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao programa De Olho na Saúde. Hoje nós vamos abordar um tema que vocês certamente terão muitas questões a fazer. Como anda o nosso coração? O coração aí das crianças, dos jovens, dos idosos, dos adultos. Como anda seu coração? Vai indo bem? Vamos conversar hoje com o Dr. José de Lima Oliveira Júnior, que é cirurgião cardiovascular, especialista em transplante cardíaco, tem doutorado na USP e é coordenador da Comissão de Doação de Órgãos da Associação Brasileira de Transplantes de Órgão. Ele é gestor de saúde na INSPER e ele tem experiência de mais de 5 mil cirurgias cardiovasculares, bem mais de 5 mil, que ele estava me contando aqui, e mais de 250 transplantes cardíacos já realizados. Boa tarde, doutor. Boa tarde, enorme prazer participar do seu programa. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como anda a saúde cardíaca da população brasileira, né, doutor? Esse é um problema extremamente grave, visto que as doenças cardiovasculares são as principais responsáveis pela morte no Brasil. 1/3 das mortes que ocorrem no Brasil são decorrentes de doenças cardiovasculares. E se nós não fizermos nada do ponto de vista de prevenção, que nada mais é do que informação, educação, em 2030 nós vamos ser o país no mundo com o maior número de portadores de doenças cardiovasculares. Esse é um título que nós não queremos. Olha, e por que hoje o Brasil, ele é está no ranking aqui, no Brasil, o ranking das doenças cardiovasculares está em primeiro lugar? Se deve a quê, doutor? As doenças cardiovasculares, elas podem se manifestar em qualquer fase da vida. Em geral, as pessoas tendem a associar doenças cardiovasculares com as idades mais avançadas, mas elas estão acontecendo cada vez mais cedo na população, principalmente porque nós temos hábitos de vida inadequados associados aos fatores de risco clássicos para desenvolvimento de doença cardiovascular. Então, a alta proporção de pessoas na população que tem hipertensão arterial, que tem diabetes, que fumam, que estão acima do peso, que não fazem atividade física de forma rotineira, associados ao nosso estresse do dia a dia, de um estilo de vida mais urbano, vem determinando que nós tenhamos cada vez mais cedo pessoas com doenças cardiovasculares, com infarto, com derrame, com insuficiência renal, com insuficiência vascular periférica, tendo que amputar uma perna, um dedo, com doenças cardiovasculares, ou seja, eu estou me referindo a doenças cardiovasculares, não apenas doenças cardíacas. Né? É um pouco maior esse cenário e mais grave do que aquilo que as pessoas têm em mente. Então, é fundamental que as pessoas sejam orientadas que a prevenção começa no momento que você ainda não tem nenhuma doença, para que você não a desenvolva. Ou seja, nós precisamos criar hábitos saudáveis de vida nas crianças, nos adolescentes, para que eles possam se tornar adultos saudáveis e pacientes da terceira idade que possam aproveitar e desfrutar da sua aposentadoria com qualidade de vida. E a gente percebe que às vezes, mesmo na faixa etária bem, né, as crianças, os adolescentes, eles não se, até mesmo os pais não se preocupam muito com a saúde cardíaca, porque são jovens, eles não vão ter problemas cardíacos. A gente vê muito isso, né? Aí nós temos a associação de dois fatores. Primeiro, a sensação de onipotência, de indestrutibilidade do jovem, associado a uma falta de responsabilidade dos nossos governantes. Nós estamos tendo um número cada vez maior de crianças obesas, de crianças hipertensas, de crianças diabéticas, de crianças com colesterol elevado, ou seja, com todos os fatores de risco para a doença cardiovascular, e que fazem cada vez menos atividade física, tem a sua diversão mais associada à internet, aos videogames. Nós estamos criando uma geração, especificamente na cidade de São Paulo, de 5 a 10 anos de idade, que tem uma expectativa de vida menor que a dos pais. Ou seja, nós vamos ter uma subversão da ordem natural da vida. Pais enterrando mais frequentemente seus filhos que os filhos aos pais. Isso é grave. Nós precisamos criar hábitos saudáveis já nos primeiros anos de vida, na escola, adotando um cardápio saudável nas escolas, criando estímulos fiscais para que nós tenhamos dias de alimentação saudável nas cidades, sobretaxando toda a indústria que trabalha com alimentos que são ricos em gordura saturada, que são ricos em sódio, porque são fatores de risco graves para a doença cardiovascular. Eu costumo falar, as pessoas pegam um maço de cigarro e estão habituadas a ver uma imagem que choca. E esse é o propósito dessa imagem, chocar.
mostrar que aquele hábito inadequado está associado com uma série de doenças que podem deixar alguma sequela grave ou que podem matá-lo. Mas elas não estão habituadas e talvez se sentiriam até chocadas se vissem essas mesmas fotos numa lata de refrigerante, num pacote de bolacha, num pacote desses alimentos instantâneos ou desses temperos industrializados, que tem uma carga de sódio brutal. É fundamental que os nossos governantes tenham a consciência de que nós precisamos criar políticas públicas de prevenção de doenças cardiovasculares, porque senão em pouco tempo nós vamos ser o país no mundo com maior número de portadores de doença cardiovascular. E como o senhor está contando, o sal é tanto quanto perigoso como a nicotina e como qualquer outro. O sal é um fator de risco brutal para a doença cardiovascular e pelo nosso estilo de dieta, no dia a dia, em especial nos centros urbanos, nós estamos consumindo o dobro da quantidade de sódio que a Organização Mundial de Saúde preconiza como teto, ou seja, o limite máximo de sódio que você pode comer no seu dia sem que você corra um risco de desenvolver pressão alta, sem que você corra o risco de ter uma doença cardiovascular grave. A atual geração de adolescentes na cidade de São Paulo está consumindo quase 3 vezes mais que esse limite máximo. Não só no sal que ele coloca, no saleiro em cima que ele coloca à mesa, à disposição, mas nos refrigerantes, nos doces, nos salgados, nas frituras, ou seja, o sódio que vem mascarado, escondido, e que as pessoas não percebem que estão ingerindo. Essa situação é potencialmente muito grave. Nós não estamos fazendo absolutamente nada. Nós não vamos ter infraestrutura suficiente, nem dinheiro para tratar dignamente essas pessoas. Doente. Exatamente. E, doutor, nós estamos até comentando, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, que o senhor estava comentando comigo, sobre, assim, também o menino jovem, a menina, eles acabam copiando os pais. Então, se os pais não têm o hábito saudável, se eles não têm uma vida, né, um hábito saudável de alimentação, ou são sedentários, os filhos acabam copiando o que os pais são. Então, se os pais também não mudarem o seu hábito alimentar para que a criança acompanhe, esta criança será esse adulto, né, não saudável. Os pais precisam de informação. Eles têm que ser informados, principalmente as mães. Não há mãe que não põe a sua própria vida em risco para beneficiar o seu filho, para proteger a vida do seu filho. Então, o que as pessoas precisam é ser orientadas, principalmente dos hábitos alimentares, para que elas possam ter a ideia do quão importante isso é. Mas, quando a gente fala que prevenção tem que começar cedo, tem que começar nas escolas, porque é lá que a criança passa a maior parte do seu tempo. Ela passa pelo menos 5 dias da semana dentro da escola. É lá que ela deveria ter já como matéria, como matemática, física, português, enfim. Consciência social, consciência de saúde, orientações de como se prevenir de uma série de doenças, de como ter hábitos de vida saudáveis. Essas crianças deviam ser rotineiramente examinadas a cada ano, como eu era no meu colégio de 1º grau. Todos os anos nós tínhamos exames feitos por um clínico, por um oftalmologista e por um dentista, né? Dentista. A gente vê muita campanha, pelo que a gente percebe, a campanha feita pela equipe de odontologia nas escolas, mas a gente não vê nem a equipe médica, nem outras equipes atuando dentro Isso, se nós tivéssemos governantes responsáveis, teria que ser obrigação, rotina. Você não pode depender de favor, você não pode depender de medidas de exceção, porque você, do ponto de vista populacional, para atingir a toda a população, isso tem que ser estabelecido como rotina. Como é uma campanha de vacinação. Então, tinha que ser estabelecido como rotina. A cada ano, todas as crianças do sistema público de educação vão ser examinadas por um clínico geral, por um oftalmologista, por um dentista. Ponto. Vamos agregar ao currículo escolar matérias como de consciência social, de consciência de hábitos de vida saudáveis, porque é assim que nós vamos, primeiro, criar hábitos saudáveis nas crianças, que vão ser vetores disso aí. Elas vão cobrar dos pais. O filho cobra do pai, cobra da mãe, e isso vai sendo passado aos poucos para toda a sociedade. Fica mais fácil também a abordagem do indivíduo, né? Seja ele jovem ou idoso, fica mais fácil quando há políticas para isso, né? Exatamente. Nós estamos tendo a participação e eu espero que vocês aí acompanhem aqui nosso debate e façam realmente as suas questões. O Fernando Pires, ele tá aqui também indignado com essa questão do governo, né? De não estar nem aí com a nossa saúde, mas ele faz assim, por que
essas leis ainda não foram implantadas? Por que a gente sabe que há necessidade e isso não acontece? Aí nós temos dois aspectos, né? Isso é uma opinião pessoal minha. Primeiro, que do ponto de vista político eleitoral, é mais fácil se mostrar que você construiu algum prédio, mesmo que você não tenha nenhum profissional trabalhando lá dentro, do que você mostrar que você fez campanhas de prevenção. Talvez isso seja mais difícil para os marqueteiros eleitorais mostrarem. Então há uma certa falta de interesse. Quando você leva essa informação, em geral, para os gestores públicos, eles são um pouco arredios. Eles, não, vamos, acabam prorrogando e não fazendo o que tem que ser feito. E segundo, que há um interesse muito grande econômico por trás disso. A gente até estava comentando aqui, não existe hoje uma pessoa, uma mulher mais poderosa no mundo que a primeira-dama norte-americana. E ela não conseguiu retirar os refrigerantes dos colégios norte-americanos, por pressão da indústria. Então, esse ponto de enfrentamento econômico é muito importante. E só há uma forma de você conseguir enfrentar a força econômica, é com a mídia, orientando a população. Porque, em geral, infelizmente, os homens públicos no Brasil só têm medo da mídia. Eles não temem a lei, a justiça, mas a mídia eles temem. Então, se nós conseguirmos levar essas informações através da mídia a toda a população para que ela cobre, nós vamos conseguir vencer. E aliados a isso, não só há políticas públicas que façam valer, né, o que a gente espera na saúde, mas também em conjunto com profissionais preparados que estão aí, né, na luta para fazer essa reversão aí dessa situação, desde do atendimento primário, né, doutor, que é aquele atendimento inicial, até atendimento a um especialista, até mesmo atendimento terciário dentro dos hospitais. Eu acho que assim, o preparo das equipes e o preparo do governo para todo esse atendimento tem que haver, né? Uma outra questão que eu queria falar com o senhor é que a gente está distinguindo um pouquinho, né, das faixas etárias em relação aos problemas cardíacos. A gente comentou um pouquinho, né, na criança, o hábito de alimentar, que também reflete na fase adulta. Quais são os principais problemas, doutor, se a gente for dividir em faixa etária, que acomete, né, cardiovascular, a criança, o adulto e o idoso, os principais problemas? Na primeira fase da vida, as crianças, em geral, quando elas têm algum problema cardiovascular, ou é porque elas nasceram, que nós chamamos de doenças cardiovasculares congênitas, ou em decorrência de algum problema infeccioso, que acaba levando a alguma complicação cardíaca, que eventualmente tem necessidade de tratamento cirúrgico, que pode colocar em risco a vida dessa criança. A grande maioria das vezes, as doenças cardiovasculares, elas acometem adultos, na quarta, quinta década de vida, a fase mais produtiva do indivíduo, em que ele pode ter uma doença que é potencialmente fatal, que pode matá-lo, e que se não matá-lo, pode deixá-lo com sequelas importantes a ponto de ele perder a sua capacidade de ser uma pessoa independente para as atividades mais íntimas, a ponto de ele deixar de ser uma pessoa produtiva para a sociedade, para o país, e passar a ser dependente do sistema previdenciário. Então, o impacto individual e o impacto social é muito grande quando nós falamos de doenças cardiovasculares, porque ela acomete, na maioria das vezes, as pessoas na sua fase mais produtiva. Nos idosos, em geral, as doenças cardiovasculares são decorrentes da própria degeneração que nós temos do organismo como um todo, em função do avançar da idade, da senilidade. Agora, se as pessoas se conscientizarem que elas têm que começar a se prevenir de doenças cardiovasculares nos primeiros anos de vida, se elas adquirirem hábitos saudáveis, se os fatores de risco como pressão alta, diabetes, colesterol elevado foram diagnosticados cedo e tratados de forma correta, essas pessoas vão desenvolver doenças cardiovasculares já numa fase bem mais avançada na vida e vão ter doenças menos graves. O grande problema que hoje nós vimos, pelo fato de nós não termos políticas públicas efetivas de prevenção de doenças cardiovasculares, que elas estão acometendo as pessoas cada vez mais cedo e de forma mais grave, porque quanto mais cedo essa doença se manifesta, mais grave ela tende a ser. E nós temos tido um aumento muito grande do número de mulheres com doenças cardiovasculares. E, em geral, a doença cardiovascular na mulher é mais grave que no homem. Ou seja, nós estamos vivendo uma epidemia de doença cardiovascular. E do ponto de vista social, a única forma que a gente tem de melhorar esse cenário é com prevenção, informação, educação. Olha que interessante, né? E a gente às vezes tinham estatísticas que mostravam que o homem, quando tem problema cardíaco, próximo dos 40 anos, ele podia ter aí um infarto súbito, e os homens ficam apavorados quando chegam nessa idade, né, doutor? Isso ainda é uma realidade?
Ainda é, né, porque por volta dos 40 anos, a quarta, quinta década de vida, mas as mulheres cada vez mais frequentemente chegando lá. já estão muito próximos do ponto de vista que a gente chama epidemiológico, do número de casos, muito próximo do que a gente tem nos homens, com um agravante. Em geral, a doença é mais grave na mulher que no homem, nessa faixa etária. Doutor, e associado a tudo isso, o coração aguenta o estresse, doutor? O estresse do dia a dia, hoje os jovens cada vez mais estressados, eles não brincam mais como a gente brincava na rua, eles não têm mais o lazer que a gente tinha, tudo lá enfiado dentro de casa, na frente de um videogame, da televisão, e isso também prejudica o sistema cardiovascular, porque fica mais parado, não tem movimento. Muito, porque faz menos atividade física, de uma maneira geral. E porque eles têm uma carga de informação muito maior do que a minha geração teve, né? Pela internet, a interação social hoje é muito maior. Então nós estamos criando uma geração potencialmente mais estressada e com a tendência a ter problemas mais cedo. Ou seja, em 2030 nós vamos ser o país com o maior número de portadores de doenças cardiovasculares. Parece muito tempo, não é. Do ponto de vista de prevenção, se nós formos olhar, pensar em 2030, as pessoas que terão 40, 50 anos, essas pessoas teriam que ter começado suas campanhas por volta do ano 2000. Sim. Está tarde já, né, doutor? Já está tarde. Já estão entrando aí na segunda década de vida, já acima do peso, hipertensos, diabéticos, com colesterol alto, praticando pouca atividade física, com hábitos alimentares inadequados, ou seja, adultos que vão ter problema mais precocemente e talvez não cheguem na mesma faixa etária dos seus pais, dos seus avós, com a qualidade de vida que a atual geração tem nessa idade. Então, nós estamos conversando aqui com vocês sobre os problemas cardiovasculares que estão aumentando na população brasileira e o Dr. Luiz, ele tem também, o Dr. José de Lima, ele também tem uma preocupação que a gente estava conversando aqui sobre, ele é da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos e tem aumentado também o número de transplantes de coração, né, doutor? A gente trouxe até um quadro aqui que eu vou pedir para o Nil colocar e o doutor vai comentar com vocês o que esse quadro quer dizer, porque ele traz o número deste semestre passado, de 2013, né, de 2013, esse semestre que passou, primeiro semestre, e traz números aí grandes de transplantes. Que bom que nós temos essa tecnologia hoje, que temos essas técnicas, né, doutor, que a sobrevida na população aumenta, mas também com motivos de alguma doença por trás, né? No que se refere a transplantes, eu acho que nós temos muito a comemorar e muito a melhorar. Eu até escrevi um artigo há cerca de 10 dias para um jornal, exatamente com esse título, Transplantes no Brasil, muito a comemorar, mas muito a melhorar. Por quê? Nós temos conseguido, com um esforço enorme, frente à ABTO, com o professor Medina, que é quem atualmente é o atual presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, aumentar muito o número de transplantes no Brasil. O Brasil tem hoje o segundo maior número absoluto de transplantes no mundo. Nós temos o maior sistema público de transplantes no mundo. 95% dos transplantes feitos no Brasil são pelo Sistema Único de Saúde. Esses são dados extremamente importantes a serem comemorados por toda a sociedade. Mas nós precisamos aumentar ainda mais esse número. Por quê? Hoje, nós estamos fazendo cerca de 1/3 do número de transplantes de fígado que precisaríamos fazer a cada ano. Estamos fazendo cerca de 20% do número de transplantes de coração. O que isso significa? Isso significa que aquela pessoa que é alocada na fila de transplante, aguardando por um órgão, ela tem uma expectativa de vida. Se aquele órgão não chega, ela morre na fila aguardando por um órgão, por um coração, por um pulmão, por um fígado, por um rim, por um pâncreas. Nós temos ainda uma mortalidade muito alta na fila. E, do outro lado, nós estamos subaproveitando os nossos potenciais doadores, que são as pessoas que, por um evento agudo, seja ele por trauma ou por doença, evoluíram para a morte encefálica, portanto, que morreram, que faleceram. Nós ainda usamos pouco dos potenciais doadores. Nós estamos chegando a um aproveitamento total, geral, ao redor de 30%. Nós precisaríamos subir muito ainda esse aproveitamento para que nós não tivéssemos mais pessoas morrendo na fila aguardando por um órgão que não vai chegar. Nós tivemos, entre aspas, a oportunidade de ver há poucos meses a agonia do Dr. Sócrates, do Corinthians, que morreu aguardando por um fígado que não chegou.
Assim como ele, inúmeras pessoas morrem na fila. Então nós precisamos aumentar os números dos transplantes no Brasil. E o grande gargalo é aumentar o aproveitamento dos potenciais doadores. Aquele indivíduo que entrou em morte encefálica, que manifestou em vida o desejo de ser um doador para a sua família, ele tem que ser mantido de forma correta, de forma adequada, para que ele deixe de ser um potencial doador e se transforme num doador efetivo. Só aumentando o número de doadores efetivos que nós vamos aumentar o número de transplantes no Brasil. Só fazendo um parênteses, até para explicar para os nossos ouvintes, que na verdade, às vezes acontece, né? O doador, ele existe, mas entre a retirada do órgão e a preservação dele, até chegar no paciente que vai receber, isso às vezes se torna um órgão inviável. E aí é nesse momento que os médicos às vezes perdem aquela possibilidade de se tirar a pessoa da fila e fazer o transplante. É isso, nós descartamos o doador. Olha que pena, é isso. Com a angústia de não saber se aquele receptor vai conseguir aguentar mais uma semana, um mês, 2 meses, até que chegue o próximo órgão. Olha aí. Então, nós estamos fazendo muito. A Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, que você mostrou ali o registro, esse registro é semestral. O professor Medina tem feito um excepcional trabalho. Ele é hoje o coordenador do maior programa de transplantes de rim do mundo. Nós tivemos até pouco tempo o maior programa de transplantes de fígado do mundo. Ou seja, estamos fazendo muito, mas precisamos fazer mais. E temos condições, temos infraestrutura, temos profissionais capacitados, temos a principal característica, que é uma qualidade do povo brasileiro, é da solidariedade frente ao sofrimento do semelhante. O brasileiro doa, na grande maioria das vezes, quando abordado, os familiares concordam com a doação. O que nós precisamos? Um pouco mais de infraestrutura. Para isso, dependemos de vontade política, para que a gente não perca mais potenciais doadores, para nós aproveitemos mais, transformemos cada vez mais um potencial doador num doador efetivo. Com isso, nós vamos aumentar o número de transplantes, nós vamos reduzir a mortalidade na fila, nós vamos melhorar o resultado dos transplantes, porque à medida que você melhora o doador, melhora o órgão doado, melhora o resultado no paciente transplantado. Então, não nos falta o que é mais difícil, que é a infraestrutura, que é a existência de profissionais capacitados na área da saúde. Nós temos isso. É muito incomum que eu abra o meu e-mail e não tenha lá semanalmente 3 ou 4 convites para congressos internacionais. Por quê? Eles sabem que a experiência dos brasileiros em transplantes é muito grande. Então os brasileiros participam de quase todos os congressos internacionais, como que nós chamamos de speakers, ou seja, formadores de opinião, para relatar a nossa experiência, para que os profissionais da Europa, dos Estados Unidos, sigam muitras vezes aquilo que nós estamos fazendo aqui. Como vocês conseguem tantos doadores, né? Entendeu? Que na verdade eu acho que é uma consciência da população mesmo, né? Nós conseguimos ampliar isso, mas também que a gente tem a estrutura para essa captação. Funciona bem, funciona bem. A fila, ela é temporal, não há no estado de São Paulo, nós podemos garantir que no Brasil, quebra da fila. Né? Isso no estado de São Paulo, os prontuários são auditados pelo Ministério Público, as pessoas têm acesso online à sua posição na fila, vão acompanhando, ou seja, funciona bem. Nós precisamos fazer mais, mantendo esse mesmo padrão de qualidade. Doutor, o único transplante, se eu não me engano, que não há necessidade de fila é o de córnea, não é isso? Por quê? Porque a córnea ela tem uma particularidade. Como ela é pouco vascularizada, nós podemos retirar a córnea até 6, 8 horas após a parada do coração, depois que ele para de bater. Então isso facilita muito a remoção. E a preservação dela é mais fácil. Então você consegue retirar um grande número. Nós temos bancos hoje que funcionam muito bem no Brasil e praticamente nós não temos mais fila para córneas no Brasil. A gente ouve falar que realmente o transplante de córnea ele é rápido, né? Não há essa... Então, eu gostaria que o Nil colocasse novamente, só para a gente relatar que ainda no Brasil, o número maior ainda é de transplante renal, né, doutor? Sim, no mundo todo. 2.707 ainda há um transplante, mas é caracterizado pela doação em vivo, porque você também pode ser um doador vivo, né? Pelos dois componentes. Pelos dois componentes. O doador morto e o doador vivo. Tá. Intervivo, transplante intervivo. E, como particularidade, um doador que tenha sido mantido adequadamente, ele doa 2 rins, portanto, 2 receptores. Verdade. Por isso que também acaba facilitando com que o número seja maior do que de fígado, do que de pulmão, do que de coração. No caso do coração, no caso do pâncreas... É um órgão único. É um órgão único. Então, todos os outros demais
órgãos que são transplantados, o cirurgião pode fazer ele não todo, ele pode fazer partes dele, é isso? O fígado também pode. Também. Tecnicamente é um pouco mais difícil, torna a cirurgia bem mais complicada, demorada, não é a regra. Tá. Né? Mas é a exceção que pode ser utilizada em alguns casos. Mas o coração é único, né, doutor? O coração Por isso que é a gente único. tem que cuidar dele, que rege aí todo o nosso organismo, né? E sem ele não há Como vida. diz um amigo meu que também é especialista em transplante, o coração é a sede da alma. É verdade. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, doutor, que eu acho que ela está meio incomodada, deve ser uma adolescente, porque o próximo diz, a Estela, ela falou assim, mas então nós não vamos poder mais tomar refrigerante, doutor? Como que fica? Vão, sim. Vão. Qual é o grande problema hoje? São os excessos. Quem já teve a oportunidade de viajar para os Estados Unidos, sabe que na grande maioria das vezes de fast food, você compra o seu alimento e você compra um ticket que te dá direito a consumir a quantidade que você quiser de refrigerante. Qual é o grande problema? Os excessos. Então você precisa comer sal no seu dia a dia. Não é que você pode, você precisa. Você precisa de gordura também para a sua alimentação no dia a dia. Só que você precisa de forma comedida. Hoje nós temos uma cultura do excesso. Então eu me lembro muito bem que quando eu era criança, as garrafas de refrigerante tinham 290 ml. Hoje elas têm 2,5 litros. E a criança consome aquilo da mesma forma que a gente consumia aquela garrafa menor. Então é isso que tem que ser orientado para as pessoas. Ninguém está pedindo aqui que todo mundo se torne vegetariano, que não coma mais sal e que não tome mais refrigerante. Mas que faça de forma moderada. Ela, com atividade física rotineira, com alguns cuidados nos seus hábitos de vida diários, ela vai poder se alimentar bem, com qualidade, e poder desfrutar de refrigerante se ela gosta, de uma comida um pouco mais pesada no final de semana. É isso aí. Doutor, surgiram algumas perguntas aqui bem importantes. Eu vou falar, o Raul Fernandes pergunta assim, síndrome do pânico e estresse podem influenciar o funcionamento do coração? Muito. Pela descarga que a gente chama adrenalina. Então o estresse ele causa uma repercussão aguda sobre o coração naquele momento, que aumenta a frequência cardíaca, aumenta o trabalho do coração, aumenta o risco de um infarto, de uma arritmia, e cronicamente, também como a síndrome do pânico, também sobrecarrega o sistema cardiovascular. E tem outra pergunta falando um pouquinho de doação. Quando o receptor recebe um órgão doado, ele pode adquirir alguma doença daquela pessoa que tinha uma doença? Esse sistema hoje no Brasil funciona muito bem. O Brasil tem a legislação mais rigorosa do mundo no que se refere ao diagnóstico de morte cefálica, a alocação dos órgãos e os cuidados que são tomados de investigação para que aquele doador seja absolutamente saudável, para que você não transfira uma doença nova para o receptor, principalmente porque ele vai ter que receber uma carga muito grande de imunossupressão. Então, todo receptor vai fazer algum grau de rejeição nos primeiros meses e vai ter doenças infecciosas, mas decorrentes dele mesmo, e não que tenha sido trazido por um órgão doado. É uma proteção do organismo. É uma proteção. E gente, certamente vocês vão saber que os médicos farão todo o processo de não colocar um coração que não está bom, é lógico que faz toda uma investigação para isso, vocês não, fiquem tranquilos que não há esse problema, né, doutor? É isso aí. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, eu gostaria que o doutor falasse um pouquinho, desse alguma dica aí final, a sua mensagem final para a população realmente ter essa consciência, cuidem do seu coração. Hábitos de vida saudáveis, hábitos alimentares saudáveis, e no que se refere aos transplantes, eu só gostaria de salientar que no próximo dia 27 é o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Nós vamos ter uma série de eventos na cidade de São Paulo, nós vamos ter 4 grandes monumentos iluminados com a cor verde, que é a cor internacional da doação de órgãos. E no dia 28, nós vamos ter um evento interreligioso em homenagem aos doadores na Catedral da Sé, às 10 horas da manhã. Esse é o principal elemento de toda a cadeia de doação, o doador. Unam-se a esse movimento, participem desses movimentos, porque o doutor estava aqui nos falando que enquanto a população não se mobiliza, os governantes também não vão se mobilizar, e nós já vimos que é com a força popular que a gente consegue sair de uma condição aí estagnada. Doutor, muito obrigado por sua entrevista. Eu que agradeço. Foi muito esclarecedora, certamente os nossos ouvintes que participaram e os que estão nos ouvindo puderam esclarecer muitas suas dúvidas, e nós vamos deixar também o site do doutor aí no ar,
para que vocês entrem no site do Dr. José, porque ele tem um site extremamente completo, que fala lá bastante, tira suas dúvidas, né? É www.limacor.com.br, e você pode acessar esse site aí da sua casa, aí, você que está logado, já para ter outras informações, inclusive telefone, e tirar dúvidas aí com o Dr. José. E eu vou deixando aqui vocês com a Just TV e deixo também o endereço eletrônico do programa, que é deolhonasaude@justtv.com.br, caso você queira também ter alguma informação, ok? Tenha uma boa tarde.